Voltamos do intervalo e chegou a hora de conferir o clipe que a nossa equipe preparou para o quadro Viva a Cultura de hoje. É a música Por Suas Chagas, da cantora Maíra Jaber. As minhas dores, Ele levou sobre si os meus pecados e por suas chagas sarado eu fui, encontrei a paz nas chagas de Jesus. Ele levou sobre si as minhas dores. Ele levou sobre si os meus pecados e por suas chagas sarado eu fui, encontrei a paz nas chagas de Jesus. Bendita face ensanguentada, benditos pés e mãos feridos, bendito peito transpassado, coração aberto. Ele levou sobre si as minhas dores. Sobre si os meus pecados pra sempre. E agora nós vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês das missões, somos chamados a viver permanentemente em missão. O mês de outubro, o mês das missões, é para nos motivar para que nós vivamos missionariamente sempre. Nós não temos apenas um mês para fazer missão, nem um dia, nem um ano, nem uma semana. Nós somos chamados a viver missionariamente todos os dias de nossas vidas. Não tem como não ser missionário. Ser igreja é ser missionário. Porém, nós temos Dia Mundial das Missões, temos Semana Missionária, Novena Missionária, temos agora também no Brasil, e temos o Mês das Missões, né, que é uma tradição antiga também,
e junto com as missões, também lembrando da juventude missionária, e lembramos de tantos exemplos de homens e mulheres que deram sua vida evangelizando em tantos cantos, tantos lugares do nosso mundo, testemunhando Jesus Cristo, para aqueles que não o conheciam ou não conhecem, sendo presença de igreja, fazendo bem, e mesmo questão social, para tantas pessoas. Lembrar que no Dia Mundial das Missões, que é o próximo domingo, teremos inclusive também a coleta, né, das missões. A gente faz uma coleta para as missões, para que a igreja possa enviar para os missionários, garantir o seu sustento, mas também para ter trabalhos de culto, de evangelização e também social, educacional, que faz parte do trabalho missionário da Igreja Católica, onde quer que ela esteja situada, né? Seja essa presença que faz a diferença pelo nosso mundo afora. A liturgia desse domingo, 29º, meus irmãos e irmãs, nos fala sobre a perseverança na oração. Rezar perseverantemente, nunca desanimar da oração. A leitura do Evangelho de Lucas, Jesus conta uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Essa é a finalidade da parábola, de rezar sempre e nunca desistir. Ou seja, Jesus vai falar da oração de muitas formas, mas na parábola de hoje, na leitura de hoje, na liturgia de hoje, está nos dando dessa perseverança na oração, de nós não desanimarmos, de continuamente nos colocar em oração diante do Senhor, no meio de tantas necessidades e tantas situações. Jesus conta uma história, né, de uma viúva que, diante de um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os direitos de ninguém, e que não fazia a justiça que ela necessitava. Ela vinha à procura, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, faça com que as coisas aconteçam, né? Pelo menos julgue as coisas. Mas o juiz não estava nem aí, disse: bom, aí de tanto insistir, fala: bom, eu não temo a Deus, não estou nem interessado, mas ela está me aborrecendo, eu vou atender para parar de me aborrecer, não é? Ou seja, vou fazer-lhe justiça, né? E aí então Jesus tira uma lição disso. Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Jesus fala assim: um juiz injusto, que não quer fazer o bem nem julgar com justiça aquela pobre viúva. E a viúva era a pessoa mais frágil no Antigo Testamento, que além de não ter um marido, não ter ninguém por si, né, vivia viúva. Então a pessoa que não tinha nenhum argumento, nem algo para poder apenas insistir, né, com aquele que devia fazer justiça contra o seu adversário. Mas ela insistiu tanto que mesmo o adversário que tinha o poder de resolver, de decidir, e não queria, era injusto, né, no entanto, acaba sendo pressionado pela insistência da viúva. Vou resolver, né, vou resolver para que não venha mais à minha porta suplicar para que eu resolva as coisas, né? Então, eu falei: isso de Deus. Será que Deus é pior que um juiz injusto? É a leitura justamente desse domingo. Ou seja, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas tem uma pergunta. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que vai ter gente que crê, que vai realmente se colocar, estar diante do Senhor, pedindo justiça, pedindo meias coisas para o Senhor? Ou seja, Deus vai realizar e fará justiça bem depressa. Mas é necessário que a gente acredite e fale com Deus. A oração é uma manifestação da nossa fé. Eu creio em Deus, por isso eu me coloco, me dirijo a Ele, pedindo as várias necessidades, e eu sei que Ele vai fazer aquilo que é importante e necessário no seu devido tempo. Aquilo que é melhor, não aquilo que talvez eu esteja pensando, mas aquilo que é melhor para mim. E a leitura primeira, meus irmãos e irmãs, do livro do Êxodo, quando nós estamos com o tema da perseverança na oração, também fala que a leitura de maneira bastante concreta, ou seja, que vieram os povos amalecitas atacar Israel em Rafidim.
Moisés pediu para que Josué escolhesse alguns homens para combater, e ele vai no alto da colina para rezar, com a vara de Deus na mão, né? E aí, enquanto Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado, Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E aí que fala a leitura. Enquanto Moisés conservava as mãos levantadas, Israel vencia. Mas se abaixava, deixava de rezar, né? Israel perdia, os amalecitas estavam ganhando. Então, claro que fica muito tempo com as mãos levantadas, chega uma hora que as mãos pesam 1 tonelada. Então, para que Moisés continuasse com as mãos levantadas, né, colocaram debaixo dele uma pedra, né, para que se sentasse, né, e Abrão e Hur, um de cada lado, sentavam as mãos de Moisés. Colocaram Moisés sentado e Arão e Hur seguravam as suas mãos, né, para que pudesse continuar na oração. Assim, suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente, né, naquele momento ali. Ou seja, a perseverança. Nós falávamos no Evangelho, Jesus conta da perseverança na oração. Se a mulher viúva conseguiu que o juiz injusto e iníquo resolvesse seu problema, para muito mais a Deus, né? Essa insistência na oração. E na leitura de hoje nos fala do Evangelho, da leitura de hoje do Êxodo, nos fala justamente da oração insistente de Moisés, que pede outros para que os ajude a rezar, ou levantar as mãos, é o simbolismo de quem está rezando. E aí, justamente junto com Moisés que reza, daí também Arão e Hur para sustentar a sua oração. Ou seja, a constante certeza que o Senhor nos escuta e que nós não podemos deixar de continuar rezando as intenções que nós temos no coração e que Deus vai concretizar e vai realizar no seu devido tempo. Portanto, esse é o tema desse final de semana, dessa palavra de Deus, leitura primeiro, o Evangelho, justamente é rezar sem cessar, a nossa perseverança na oração. E a pergunta de Jesus no final do Evangelho, será que ele vai encontrar fé na terra quando voltar? Pensamos isso, já pedimos já o dom da fé, que aumenta a nossa fé, é um dos domingos passados, lembramos bem disso, e além de aumentar a nossa fé, que nos dê a perseverança na oração, que nós nunca desanimemos de continuar rezando. O Senhor nos deu o dom da perseverança, de nunca desanimar, de continuar pedindo, de mesmo com tantos reveses, tantas dificuldades, que o Senhor nos deu o dom da perseverança na oração, na caminhada, como povo de Deus, e ao mesmo tempo para que nós possamos ver as maravilhas que Deus realiza em nossa vida e em nossa caminhada. A perseverança faz parte um pouco da nossa vida de fé e de crer no Senhor que nos ouve e que vai fazer o que é bom para nós. Porque hoje, no nosso mundo, as pessoas logo desanimam, não rezam mais, porque querem que as coisas aconteçam amanhã e do jeito deles, não do jeito de Deus. E aí, justamente, as pessoas desanimam e se cansam com facilidade. Por exemplo, precisamos também de companheiros de viagem, como Arão também e Hur, que foram com Moisés e sustentaram suas mãos na oração, enquanto também colocaram uma pedra para ele sentar, já que ficar em pé com as mãos levantadas, ficar o dia inteiro assim, realmente acabaram não aguentando humanamente falando. Por isso a nossa vida de oração deve também ser ajudado pela comunidade, pelas pessoas que rezam conosco, para que nós possamos, nessa perseverança na oração, contar com o apoio de outras pessoas, como no caso de Moisés, contou justamente com Arão e Hur. Peçamos, meus irmãos e irmãs, essa perseverança e estar diante do Senhor com toda a nossa vida e todas as nossas necessidades. Ele vai saber o que é melhor para nós, mas que nós nunca deixemos de continuar e perseverar na oração. Depois, meus irmãos e irmãs, continuamos a ouvir sequencialmente a segunda carta de São Paulo a Timóteo. E aqui nos fala justamente São Paulo a Timóteo sobre a questão da palavra de Deus. Falamos da perseverança na oração hoje, sim. Mas nós somos chamados a buscar esse alimento na palavra de Deus que nos dá força para continuamente vivermos firmes na fé e nunca desanimarmos com as coisas e a palavra nos alimentar. Permanece firme naquilo que aprendeste, diz Paulo a Timóteo e a nós, e aceitastes como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância,
conhecem as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, vemos aqui que desde a infância, Timóteo já tinha contato com a Sagrada Escritura e foi moldando a sua vida e o seu coração. E aí vem justamente a famosa frase de Paulo a Timóteo sobre a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda a obra. Beleza que Paulo vai testemunhar justamente a Sagrada Escritura, a importância de escutar a palavra de Deus. E diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa do seu reino, eu te peço com insistência, diz Paulo a Timóteo, proclama a palavra, ou seja, anunciar Jesus Cristo, o Verbo eterno, a palavra de Deus, e insiste oportuna ou importunamente. Ou seja, muitas vezes as pessoas não querem ouvir, não querem saber, mas somos chamados a testemunhar. Como não falar daquilo que nós vimos e ouvimos? Argumenta, repreende, aconselha em toda a paciência e doutrina. Ou seja, a insistência também da evangelização. Se de um lado fala da insistência na oração, ou seja, a perseverança na oração, tanto a leitura primeira do Êxodo, Moisés, no Alto do Monte, para que Israel vencesse os amalecitas, e no Evangelho, justamente, sobre a viúva que insistiu com o juiz iníquo e ele realmente julgou a sua causa, ou seja, e ele vai perguntar, será que Deus não é muito maior do que tudo isso? Por isso também a leitura da carta de São Paulo a Timóteo fala para continuar insistindo sempre, oportuna e importunamente, argumentando, anunciando a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que é vida para a nossa vida, a própria vida, para a nossa caminhada. Portanto, nos círculos bíblicos, na liturgia da palavra, nas missas, na liturgia das horas, na Alexia Divina, tantas orações que somos chamados a fazer, em que a palavra de Deus ilumina a nossa vida e a nossa existência, caríssimos amigos e irmãos. Por isso, uma palavra que hoje perpassa as três leituras é a perseverança. Perseverança no anúncio de Jesus Cristo pela palavra, perseverança em escutar o Senhor que fala no nosso coração, perseverança na oração, na intercessão por aqueles que necessitam, perseverança justamente no meio das injustiças, mesmo nos dias frágeis. Então, somos chamados a ver essa perseverança e essa firmeza como a viúva diante do juiz iníquo, do juiz injusto. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nesse momento, já na metade do mês de outubro, mês das missões, para que nós possamos cada vez mais e melhor vivenciar a nossa vida de fé, sermos perseverantemente missionários e evangelizadores, e anunciar a todas as pessoas a boa nova, as boas notícias, contagiando pela vida, pela missão, pelo trabalho que fazemos a cada momento, a cada instante. Portanto, meus irmãos e irmãs, participe da missa desse domingo, escute a palavra de Deus, participe da Eucaristia e peça a graça de poder cada vez mais testemunhar Jesus Cristo. Cada momento, cada instante da sua vida, como bom missionário. Que Deus abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu espero você aqui na semana que vem. Tchau, tchau! Meu querido irmão, minha querida irmã, encerramos agora o nosso programa Palavras de Vida. E neste domingo, logo em seguida, nesta missa que nós celebraremos, a Santa Missa em sua casa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o salmista de hoje, no Salmo 120, nos diz o seguinte: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Obviamente, só Deus conhece o nosso coração e só Ele sabe das nossas necessidades. Por isso hoje, neste domingo, dia do Senhor, convida você a entregar a sua vida, seu coração, todos os seus projetos e sonhos nas mãos de Deus, porque só Ele sabe aquilo que é melhor para nós e só Ele pode nos socorrer, principalmente em nossas necessidades. Confiemos,
Deus está sempre conosco. Deus te abençoe, bom domingo e boa missa.